Você já ouviu falar sobre infarto silencioso? Será que existe mesmo? Mas como uma pessoa pode infartar sem sentir nada, enquanto outras sentem dores tão intensas? Fique até o final que eu vou explicar tudo nesse vídeo. Olá a todos, eu sou o Dr. Mozart Susgan, cardiologista. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, o Seu Cardiologista, onde eu ensino saúde e cardiologia para que você possa viver livre de doenças. Hoje vamos falar de um assunto sério e muitas vezes desconhecido, que é o infarto silencioso. É fundamental que as pessoas aprendam sobre os sintomas do infarto, que é uma doença tão grave e a principal causa de morte em todo o mundo. As doenças cardiovasculares, cujo principal representante é o infarto, tiram a vida de mais de 1.100 pessoas por dia, cerca de 46 pessoas por hora, uma morte a cada 90 segundos. Muita gente ainda tem a visão equivocada de que o infarto se manifesta apenas por meio daquela clássica dor forte no peito, mas a questão é que o infarto pode ocorrer sem os sintomas clássicos e, por vezes, se apresentar com sintomas discretos ou até imperceptíveis. E é por isso que é chamado de infarto silencioso. Então, pessoal, o infarto silencioso não é um tipo diferente de infarto, mas casos que ocorrem sem muita percepção do paciente. Entenderam? Compreender os sintomas de infarto, sejam eles silenciosos ou não, é crucial para que a gente possa garantir um diagnóstico rápido e o tratamento adequado desses pacientes. E isso pode salvar muitas vidas. Quanto mais cedo o infarto for identificado, maiores são as chances de se evitar danos permanentes ao coração. Mas, Mozart, o que significa infarto do coração? O infarto ele ocorre quando existe isquemia do músculo cardíaco. O músculo cardíaco é formado por um conjunto de células. Quando existe a isquemia, que é a falta de suprimento adequado de sangue e nutrientes para as células do músculo cardíaco, acontece o infarto, que pode ser pequeno ou grande, pode causar sequelas maiores ou menores e, infelizmente, até a morte em alguns casos. A lesão do músculo cardíaco pode levar a uma cicatriz, que chamamos de fibrose, e é justamente uma área de fibrose que pode ser vista nos exames, como, por exemplo, um ecocardiograma, uma ressonância magnética, e indicar que o paciente pode ter tido infarto em algum momento. Digo pode porque a fibrose ela pode acontecer em outras doenças que não somente no infarto. Mas isso daí é um assunto para um outro vídeo. O termo infarto silencioso é muito mais um termo popular do que um termo técnico usado entre os médicos no nosso dia a dia. Mas eu particularmente acho que é um termo bom para que os pacientes possam compreender, porque mostra o que aconteceu, justamente o infarto que não foi percebido pelo paciente. Mas Mozart, realmente é possível ter um infarto sem sentir nada? Pois é. Na medicina, como a gente fala, tudo é possível, mas não sentir absolutamente nada é muito difícil. Digo que é muito difícil não sentir nada porque a isquemia e a morte do músculo cardíaco vão causar algum sintoma, que pode não ser a dor no peito propriamente dita, mas na grande maioria dos casos, quando a gente vai levantar muito bem a história do paciente, a gente encontra alguma situação em que ele teve algum sintoma diferente ou passou mal e não percebeu aquilo como sendo infarto, justamente porque pode ter tido uma dor no peito que foi fraca e sumiu, ou não ter tido um sintoma muito específico, como queda de pressão, um desmaio, uma falta de ar nova, uma perda de força, sintomas de refluxo, uma dor no estômago, dor nas costas e na nuca, dor de dente, vômito, diarreia, dor no pescoço, uma fadiga inexplicável, entre outros sintomas, pessoal. Então o que ocorre no infarto, dito silencioso, é que o paciente teve essa lesão no músculo cardíaco, mas não percebeu e não sabia. Eu vou deixar no final um vídeo explicando como é a dor clássica do infarto. Pessoal, dá uma paradinha aqui para pedir por gentileza para vocês se inscreverem no meu canal, me sigam lá no Instagram. Por favor, deixem um comentário aqui embaixo, deixem um like, ativem o sininho para os novos vídeos quando eu publicar. Assim o YouTube entende que esse vídeo é legal e ele pode levar esse vídeo para que mais pessoas possam aprender mais. Continuando, pessoal. Pessoal, é muito importante o que eu vou dizer agora. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Esse vídeo, como todos os outros desse canal, tem como único objetivo ensinar sobre cardiologia e saúde de uma maneira simples, para que vidas possam ser salvas. Portanto, entendam que a grande maioria dos casos de dor no dente, ou sensação de refluxo, ou dor nas costas, ou vômito, entre outros sintomas, não vão ser infarto. A questão é que vocês viram a quantidade de mortes que o infarto causa por dia. E muitos casos poderiam ser evitados se fossem diagnosticados e tratados rapidamente. Mas, Mozart, como fazer o diagnóstico de infarto silencioso? No caso que o paciente não sentiu nada mesmo, ele não vai procurar um médico e só vai saber quando tiver algum sintoma ou for fazer um check-up. Agora, no caso de pacientes que estão apresentando algum sintoma e foram ao hospital,
alguns exames vão ajudar muito no diagnóstico. Um exame de sangue chamado troponina e um eletrocardiograma podem mostrar um infarto agudo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma paciente almoçou e começou com uma dor forte aqui no estômago e foi para o hospital para tomar remédios para uma gastrite, que ela achava que tinha. Chegando lá, o médico muito atento lembrou que dor no estômago não necessariamente é culpa do estômago e pediu exames como troponina e eletrocardiograma justamente porque a paciente tabagista e uma paciente que tinha pressão alta. E nessa paciente ele identificou que ela estava apresentando ali um infarto. Um outro caso, um paciente começou com uma falta de ar e dificuldade para caminhar nas últimas semanas e tudo que ele faz cansar. Ele resolve ir ao pronto-socorro e os exames mostram que muito provavelmente ele infartou há umas semanas atrás. Outro caso, uma paciente que já teve infarto há mais de 10 anos, começa agora a ter uma dor forte no pescoço quando vai brincar com a neta e resolve ir ao hospital porque os sintomas não melhoram e na investigação ela descobre que está tendo infarto. Entendam que esse tema não é simples e por isso que existem cardiologistas especializados para diagnosticar esses pacientes. E como saber se você teve infarto no passado? Não é raro eu recebi pacientes no consultório que fizeram algum exame que levante a suspeita de que o paciente possa ter tido algum infarto no passado. Os exames que podem avaliar isso são o eletrocardiograma, que é aquele exame daquelas folhas laranjas, que tem aqueles traçados diferentes. O ecocardiograma, que é aquele ultrassom cardíaco, e nele a gente vai ver se o paciente tem alguma parte do coração que não se movimenta adequadamente. O teste ergométrico, que é o teste de esteira. A cintilografia miocárdica, a ressonância magnética e até um cateterismo. Mas, Moser, como que a gente pode prevenir um infarto? Eu ressalto aqui a importância de adotar um estilo de vida saudável, com a prática regular de atividades físicas, manutenção de uma alimentação saudável, controle do peso, manter os exames e avaliações médicas em dia, controlar o colesterol, a glicemia, a pressão, não fumar, não beber em excesso, controlar muito bem o estresse e dormir bem. Pois é, né, pessoal? Não é fácil. Mas é essencial conhecer esses fatores de risco e adotar medidas de prevenção, porque isso vai ajudar a reduzir o seu risco de ter infarto. Além disso, levar a educação em saúde para que as pessoas aprendam a se cuidar e se proteger faz toda a diferença. Então eu espero que tenham aprendido muito com esse vídeo. Compartilhem com amigos e familiares. Me sigam lá no meu Instagram, que está aqui em cima. Deixem um comentário aqui embaixo e se inscrevam no meu canal para ficarem por dentro de tudo. Até a próxima, pessoal!